Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus e a ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazermos a mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós nesta oportunidade. Convido você a se inscrever no canal Pastor Paulo César Oliveira, dar o seu like, acionar o sininho e também acompanhar o programa Serviço do Reino. Nós estamos aqui evangelizando com o objetivo de levar para você palavra de conhecimento através da revelação do doce Espírito Santo. Estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós. O objetivo é de que você tenha conhecimento da verdade, da palavra anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, o seu santo evangelho e o poder e a graça do Espírito Santo. Falando em Espírito Santo, vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Gálatas 5, versículo 25, para essa passagem. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. É muito importante, irmãos, saber que nós temos o Espírito da vida. Nascemos, recebemos o Espírito da vida. E esse Espírito vem acompanhado com o Espírito Santo de Deus. Porém, durante a nossa caminhada, nós somos educados, nós somos preparados, nós conhecemos o mundo, nós às vezes nascemos em um berço cristão, às vezes não, às vezes conhecemos falsas doutrinas, crenças, às vezes demoramos a conhecer a verdade. Mas o que a verdade é que o Senhor Jesus Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem até a Maria, anunciado pelo anjo Gabriel, dizendo a ela que ela daria à luz a um filho e que ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. E ela foi concebida pelo Espírito Santo. Jesus vem do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Jesus, Filho de Deus, fruto de Deus Pai. Ele veio, o Espírito Santo trouxe Jesus para a terra. Jesus nasceu, viveu entre nós, se fez carne, se fez homem, enfrentou todos os obstáculos da vida, todas as fraquezas e tentações que nós, seres humanos, enfrentamos. Jesus enfrentou cobiça, inveja, traição, tudo de pior o Senhor Jesus provou numa vida no mundo como um homem carnal. A palavra diz em 1 João que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez homem e habitou entre nós. O verbo, palavra, Jesus. O Espírito Santo trouxe a palavra, trouxe Jesus. Jesus veio até nós para nos salvar, para nos resgatar do lamaçal do pecado. Tomou sobre o seu corpo todas as nossas transgressões. Assumiu a culpa dos erros que ele não cometeu, que nós cometemos. Todas as nossas transgressões ele levou com ele naquele madeiro. A palavra diz em 2 Coríntios 5:21 que o único justo que não tinha pecado algum, ele se fez pecado por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. E ele foi levado ao madeiro e levou todas as nossas pisaduras, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. 1 Pedro 2:24. A palavra nos ensina em Isaías 53, versículo 4 e 5, que o Senhor Jesus levou todas as nossas cóleras, todas as nossas doenças. E no versículo 10 de Isaías 53, a palavra diz que Deus preferiu moê-lo no madeiro por amor a nós. Em João, capítulo 3, versículo 16, a palavra nos ensina, a Bíblia nos ensina, que Deus amou o mundo de tal maneira, nós, seres humanos, que deu seu Filho amado por amor a nós. E no versículo 17 de João 3, a palavra nos ensina que Jesus veio a este mundo para nos salvar, para nos resgatar, nos tirar do lamaçal do pecado. A palavra nos ensina em Mateus 18:11 que o Senhor Jesus veio buscar o que tinha se perdido. Era o ser humano, feito imagem e semelhança de Deus. A palavra nos ensina em Marcos 2, versículo 17, que o Senhor Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Veio buscar aí as pessoas que estavam enfermas na carne. Esta é a grande verdade. Em Lucas 5:32, a palavra diz que o Senhor Jesus veio buscar os injustos para levá-los ao arrependimento. Então, dentro desse contexto, irmão, nós sabemos que o Senhor Jesus
Ele é o nosso eterno, único e verdadeiro Salvador. Porque a Bíblia diz em João 14,6 que Jesus disse: eu sou o caminho, porque quem veio do céu, desceu do céu pelo Espírito Santo, sabe o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14,6. Na passagem que nós acompanhamos da Bíblia, diz assim, em Marcos 2:27. E todos se admiravam ao ponto de que perguntavam, dizendo assim: o que é isso? Que doutrina é essa? Pois que autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem. E Jesus disse aos seus discípulos: eu vim para curar e não para condenar. Marcos 2,17, disse Jesus: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homem. Esta passagem está em Marcos 1, Marcos 1, no capítulo 1, no versículo 17. E em Marcos 2, no versículo 17, Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E eu vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Dentro desse contexto, irmãos, vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo. Muitas pessoas acabam não interpretando bem, não conhecendo bem o Espírito Santo. Qual que é o fruto do Espírito Santo? Para você saber se você anda em Espírito, nós iniciamos a mensagem: andar em Espírito, viver em Espírito. Para você saber se você está em Espírito, se você anda em Espírito, você tem que ter amor, felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Se você caminhar no amor, na mansidão, na paz, na alegria, na felicidade, se acompanhar você a bondade, se acompanhar você a fé, se você conseguir controlar o teu instinto homem, teu ser homem, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. O principal fruto do Espírito Santo é o amor, é a paz, é a alegria. É você desfrutar de uma vida sem preocupação, uma vida segura, uma vida tranquila. É você desfrutar de uma vida em paz, uma vida de amor, uma vida de sabedoria, de bondade, de mansidão, uma vida de união, não uma vida de fofoca, uma vida de alegria com a conquista dos outros, não de inveja, uma vida serena, e tudo te vai bem, não importa as circunstâncias, você não tem altos e baixos, você vive uma vida normal, serena, com tranquilidade, seja chuva, seja sol, seja dia quente, seja dia frio, seja com dinheiro, sem dinheiro, seja são, seja doente, você se mantém sempre no Espírito. É ter a presença do Espírito Santo avivado em você. O fruto do Espírito Santo é isso. Se você não consegue amar as pessoas, se você não consegue conviver com as pessoas, se você consegue carregar, infelizmente, algum rancor no seu ser, algum instinto de vingança, se você tem algumas palavras torpes, se você usa sua boca para lançar palavras de maldição, se você xinga, me desculpe, mas você não está vivendo em espírito. Você está ainda sofrendo um processo de libertação, tentando ser liberto dessas coisas mundanas que não agradam a Deus. Se você tem alguns momentos em espírito e alguns momentos na carne, você está passando por um processo de libertação. Aquele que está em espírito, ele vai suportar a dor e ao invés de amaldiçoar a pessoa, ele vai orar pela pessoa, vai abençoar a pessoa, vai dizer assim: Senhor, perdoa, não sabe o que faz, não tem entendimento, não tem conhecimento. Você não vai empurrar Cristo Jesus de goela abaixo, não, porque o Espírito Santo, ele convence. Você só prega, você só anuncia, a pessoa vai ter entendimento. Se não entender, fica em paz, não é o momento dela, ela vai chegar o momento, o Senhor vai mostrar para ela o caminho, a verdade e a vida. Ora por essa pessoa.
Então, para você entender o que é andar em espírito, é você andar de bem com a vida, andar em paz, andar com amor, andar sorridente, não andar cabisbaixo, não andar preocupado, não andar triste. Ah, pastor Paulo César, mas tem muitas coisas que me tiram a paz, passo por muitas dificuldades no casamento, na vida financeira. Descansa no Senhor. Espera no Senhor, Salmo 40, versículo 1. Descansa no Senhor, Ele já te tirou do lamaçal de pecado. Ele vai te abençoar, descansa. Há um processo, processo. Você é uma semente, nós somos sementes semeadas. E nós estamos em terra fértil com o Espírito Santo e vai dar fruto, pode ter certeza. Tenha fé. Aqui fala que também o Espírito Santo tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que crer. Você tem que ser manso, você tem que ter fé, tem que ter temperança, o domínio próprio é você controlar você mesmo, não é você controlar os outros, não. Não é controlar as pessoas, não. O mais difícil é controlar o nosso interior, o nosso ego, o nosso ser. Porque nós, muitas das vezes, pensamos só no nosso umbigo, nós achamos que sabemos tudo e às vezes não sabemos nada. Às vezes sabemos que somos tudo e não somos nada. Na verdade, o Espírito Santo é que nos direciona para você, aonde você estiver, viver bem, em paz, em alegria, em suportar todas as ciladas, todas as afrontas do inimigo, para você não carregar para dentro de você, porque senão você não aguenta. Então, viva em espírito. Anda em espírito, viva em espírito. Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aí você vai suportar muitas coisas que te ofendem, mas você não vai ficar guardando. Porque não é só ofensa na hora, irmão. O mais triste é você guardar para o resto da tua vida uma palavra lançada, uma afronta, uma traição. Além de você não perdoar a pessoa, você não consegue esquecer. E aí então você não está em espírito. E você fica lembrando sempre daquele dia que aquela pessoa te atirou a pedra, te traiu, te passou a rasteira. E você fica sempre naquilo. E aí você já freia outras pessoas de se aproximar de você. Você acha que todo casamento vai ter traição? Você acha que toda pessoa é falsa? Você acha que toda pessoa quer te roubar? Que toda pessoa quer te enganar? E aí você vai se isolando. E é tudo que o inimigo quer, é isolar você. É afastar você das pessoas, afastar você da palavra, afastar você da igreja, afastar você de estar congregando, para você ficar uma presa fácil, para ser tragada por ele, para ser lançada aí uma doença, uma depressão, uma angústia. Tá entendendo? E você vai se isolando e deixa de desfrutar de um almoço em família, de um passeio em família, deixa de desfrutar de um bate-papo em família. Você se envergonha de você mesmo, não sei por quê, porque as pessoas nem falam nada de você, mas você fica se achando que estão todo mundo falando mal de você, que só tem você no mundo para reparar a vida. Irmão, isso é fruto da carne, não é fruto do Espírito. Então, se você viver em Espírito, viver em amor, viver em paz, viver em alegria, em fé, em mansidão, você vai suportar tudo isso em espírito e verdade, no teu secreto, no teu silêncio. Você vai falar com teu pai, vai entrar no teu quarto, fechar a porta do teu aposento, falar com ele em secreto, ele vai te ouvir em secreto e vai te honrar publicamente. E você vai saber o que é fruto do Espírito e o que é fruto da carne. Em Gálatas 5:19, os frutos da carne, para você saber, de repente você pode praticar alguns desses e de repente pode saber que isso é da carne e não vem do Espírito Santo. Presta atenção. Gálatas 5:19. As obras da carne são adultério. Se você está em adultério, você está vivendo na carne, uma obra carnal. Se você está em prostituição, carnal. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhanças a essas, as quais eu declaro, como antes já disse a vocês, quem comete isso não herdarão o reino de Deus, porque estão em carne e não em espírito. Ah, pastor, mas é muita coisa. Vai tirando. Vai se libertando. Vinde como está e eu te limpo. O Senhor Jesus pede para você vir. Você que está cansado, você que está aflito, você que está angustiado, vem. O Senhor Jesus vai te dar força para você afastar a bebida, afastar o cigarro, afastar a pornografia, afastar a prostituição, afastar a inveja,
as palavras torpes, palavras violentas. Vem no Espírito, vem na mansidão, conversa com o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em você, ele está do teu lado. Tu imagina você entrar na tua casa e ter uma pessoa lá na cozinha da tua família e você ignora essa pessoa, seja teu pai, tua mãe, teu irmão. Você entra no quarto, você que é casado, a tua esposa está lá, de repente, o teu esposo, você entra, ele está lá e você ignora, não fala. Assim é o Espírito Santo, você está com ele, não fala com ele, não conversa com ele, ele é uma pessoa. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Sinta o arrepio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo como paz, com mansidão. Ele está aqui nesse momento. É ele que está pregando. Ou você acha que sou eu que prego? Você acha que eu tenho capacidade para estar falando uma mensagem dessa? Você acha que eu preparei um discurso? Apenas abri a Bíblia e o Espírito Santo é que está falando na minha boca pela bondade dele. Para que você saiba que ele existe, que ele quer falar com você. Chega de sofrer, meu irmão. Às vezes você está sozinho, não está? Não está. O Espírito Santo está contigo. Mas você não desabafa, você prefere ir para a internet, prefere falar com os outros do que ir para o teu secreto. E se você não conseguir falar, que ficar travado, o que diz a Bíblia? Romanos 8, 26, o teu gemido inexprimível vai falar, o teu espírito fala com o Espírito de Deus. E se você chorar, as tuas lágrimas vão falar mais que as tuas palavras. E se você se calar, o teu silêncio vai falar mais que 1000 palavras. E se você abrir tua boca e falar em línguas, quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. 1 Coríntios 14, 2. O Espírito Santo, ele é amigo, conselheiro, companheiro, ele é poderoso, ele tem todo o poder. Não dá para mensurar o poder do Espírito Santo, da graça, do nome acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi o que Jesus trouxe para nós, além da nossa salvação, além de nos resgatar, nos dar o acesso à salvação, nos deu a graça e nos deixou o Espírito Santo, a paz. João 20, 22. A paz esteja convosco, assim como a mim o Pai enviou, eu envio a vós. Recebei o Espírito Santo e soprou sobre os seus. Irmãos, o principal fruto do Espírito Santo é amor e paz. E ainda digo que a paz vai levar você ao amor. Tranquilidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Quando é que você vai aprender isso? Quando você for xingado e não retrucar. Quando você for ofendido e não se defender. Quando você for injuriado, a palavra diz, feliz sois vós que injuriados por causa de mim, porque grande é o vosso galardão. Irmão, sem o Espírito Santo não dá. Por isso Jesus veio e trouxe o Espírito Santo para nós, para que nós possamos viver em Espírito. Se nós vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Viver e andar em Espírito. Praticar as obras do Espírito Santo, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. Não há lei, não há condenação. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em Espírito, andemos em Espírito, livres para adorar a Deus Pai, a Deus Filho e o Espírito Santo. Eu sinto a presença do doce Espírito Santo aqui nesse momento. Como eu queria que você que está do outro lado sentisse a paz que eu estou sentindo. Como eu desejo que você que está do outro lado ouvindo essa mensagem possa ter o entendimento que o Espírito Santo me revelou nesta mensagem. Para você saber que você pode muito mais do que você imagina. De que você é poderoso com o Espírito Santo. Que o poder de Deus está em você, habita em você, vive em você. Para você saber, mesmo você todo pecaminoso, todo errado, Jesus te ama. Ele te perdoa, Ele não te julga, Ele vem para te salvar. Ele quer resgatar a tua alma do engano, das maldições hereditárias, das obras ocultas do mundo das trevas.
Ele quer te trazer paz, harmonia, felicidade. Ele quer ver você sorrindo, dando risada, desfrutando do melhor dessa terra. Porque se creres, terás o melhor nessa terra. Recebe essa palavra. Levanta a tua cabeça. Jesus te ama e eu também te amo. Confessa Jesus como teu único e verdadeiro Salvador agora, aí mesmo onde você está. Diz assim: Jesus, eu te aceito como meu verdadeiro Salvador. Eu confesso que viesse como homem, se fizesse carne e habitasse entre nós, mas é Deus na terra, é Deus Filho na terra, é Deus Pai na terra, é Deus Espírito Santo na terra. E vai voltar para nos buscar. Confessa Jesus como teu único e verdadeiro Salvador e veja a glória de Deus na tua vida. Recebe essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo te abençoe, te guarde, te proteja e te guie. Até a próxima mensagem aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira e também no programa Serviço do Reino. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem.